vai trocar quem for corrupto, seja da posição que for. Era para ter sido feito isso pelo Bolsonaro. Só que tinha um Flávio no meio do caminho. Quando a gente chega lá, o negócio já... não foi só... Mentira, não foi o Flávio. Pois é, cara. Como é que é isso, cara? Como é que é um homem? Mais pessoas como é que erradas. é um homem e problema pessoal de um homem, né? Interfere em todo um projeto. É isso aí, pra mim nunca fez sentido. Não foi uma pessoa. Tinham mais pessoas ali em volta, com rabo de palha e telhado de vidro. E essas pessoas em volta foram abrindo as portas para as pessoas erradas entrarem no governo. Então, aquela reunião que eu estou chateado, aquela reunião que vazou... Sim. Vazou não. Que vazou a mando de Bolsonaro. Vazou não. A reunião... gravada, sem meu conhecimento, e vazou porque ele deu. Como foi a segunda reunião que vazou? O cara lá, o ministro da CGU perguntou, essa reunião está sendo gravada também, presidente? Não, ele ainda fez, não. Vazou de novo. Desculpa, só me relembra aqui. O Moro sai do governo atirando, né? Ele faz acusações. O STF manda entregar a fita. Gravação. Eu não sabia que tinha gravação. Você não sabia? Ninguém ali sabia que estava gravado. Eu não sabia. O Moro sabia. E se você escutar a gravação toda, eu estava quieto no meu canto, eu já estava muito chateado com os rumos do governo. O Bolsonaro fala aí, Weintraub, fala aí. Ele me dá uns 3 cutucões. Pode falar. Tem umas 3 vezes que ele fala, fala aí, Weintraub, fala aí. Eu falei, olha, vocês aqui, eu estou falando para os ministros, não sabia que estava sendo gravado, falando para os ministros, vocês estão negociando com quem a gente está lutando. Vocês estão querendo abrir as portas para a gente errada. Vocês estão se achando melhores do que o povo, estão querendo se dar bem aqui. Então, tudo isso foi dito no momento que eu estava vendo o quê? O resultado daquele início de governo com as pessoas erradas abrindo as portas para pessoas ligadas ao centrão entrarem no governo e ocupar posições chaves. Quem? O Tarcísio é um cara ligado ao Michel Temer. O Michel Temer é suspeito da mala de dinheiro. Suspeito. Ele foi preso, inclusive, por causa disso. O Dirceu é suspeito de corrupção. Foi preso junto com o Valdemar da Costa Neto, junto com os dois, por corrupção. Hoje todo mundo é suspeito de ser carro. A gente não pode afirmar que ninguém aqui é carro. É tudo suspeito. Então, veja, teve um monte de gente que ali naquele começo de transição começou a aparecer gente errada. Gente ligada a Michel Temer, principalmente. Aí, quando chegou naquela reunião, foi no começo de 2020. Isso. 1 ano e pouco de governo. Vazou, a confusão foi em abril, né? Foi quando o Moro saiu. Ele poderia ter vazado só a parte do Moro, que foi o que o STF pediu. Por que ele vazou tudo? Isso, ele vazou no argumento dele, né? Não tem nada a temer, eu vou entregar tudo. Fora do MEC. Oi? Queriam me colocar para fora do MEC, é um orçamento muito grande e eu estava impedindo os bons negócios de fluírem no MEC. Tanto é que depois que eu saí, entrou o Bigodinho, né? Aquele Bigodinho careca, e, deu barra de ouro, carteira superfaturada. Fazer um contrato de 10 milhões de carteiras, compra de 10 milhões de carteiras. Não, desculpa, vem cá, vamos lá. O Moro sai em abril, você sai em... Junho, 20 de junho. Tu sai em junho, né? E você... Eu embarco no avião dia 20 de junho de 2020. E você vai assumir o banco, é isso? Isso. Tá. Eu assumo só em agosto. Eu fiquei 1 mês aqui. Tá bom, mas tu já foi para assumir o cargo no Banco Mundial. Eu estava entre... Quando estoura tudo, começou a ter um monte de vazamento que eu seria preso. Ao arrepio da lei, sem saber o devido processo legal, sem nada. E tudo isso provocado pela reunião, é isso? Pela reunião. Então, o que veio a público te complicava. Daí eu fui buscar asilo na Embaixada de Israel. Então, quando eu ia ser preso, beleza, eu até falei, tava eu, meu irmão e o Bolsonaro, numa reunião. Se eu for preso, eu vou ser preso quanto tempo? 1 semana? O Arthur falou, não,
Não tinha ninguém preso ainda. O cara pode te deixar lá, 2 meses preso, e saiu da minha vista, eu não consigo falar com você, eles podem te alucinar na cadeia. Não vai ser preso. Aí eu falei, você tem razão. Aí eu saí de lá, fui para a Embaixada de Israel, o embaixador falou, não, cara, tá aqui, você pode dormir aqui hoje. E aí eu voltei pro presidente e falei, presidente, não vou mais ser preso, vou lá para a Embaixada de Israel. Mas vai ser um horror, e, tipo Assange, sabe? Meu Deus, o mundo inteiro vai ver aqui, porque você não cometeu nenhum crime, já sei, é ridículo, entendeu? Vai ser preso, como é que é a ovelha que morre quieta, morre sem balinha, né? Tipo, bode bom, tipo, não, já saí espalhando. Daí acharam rapidamente uma vaga que estava desocupada no Banco Mundial, porque precisava ser qualificado para ir para o Banco Mundial. Não dá para mandar um Fábio Faria, um cara do Centrão, para o Banco Mundial. Tem que ser alguém que fala inglês, que tem formação, trabalhou na área. Eu tenho tudo isso, eu sou formado na USP, tenho mestrado na FGV em Stricto Sensu em Finanças, mestrado internacional, MBA. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, fui diretor estatutário de grandes instituições, sou professor concursado da Universidade Federal, então meu currículo, na hora, beleza, e eu fui eleito. O Brasil me indicou, mas eu fui eleito para representar outros 15 países também. Sim. Então, o que acontece? A hora que eu falei, o embaixador de Israel já falou que eu posso ir para lá hoje, aí correram, acharam a solução, e aí eu consegui o visto de trabalho no Banco Mundial, e no meio da pandemia eu vim para os Estados Unidos com o meu cartão de crédito, comprei a passagem, entrei no voo e vim. Tá? Mas a história foi essa. Tá bom, mas olha só. Mas é importante entender o seguinte, o MEC tem 3 grandes orçamentos na República, gigantescos. O MEC tem 300 mil funcionários, quase 400 mil funcionários públicos. Tirando, você tem 1.200.000 funcionários federais. 1/3 Forças Armadas, 1/3 MEC e 1/3 é o resto. Sim. Então, eu tinha metade dos funcionários públicos do MEC. Comparado, o orçamento do MEC é maior que Estado, a maior parte dos estados da República. O orçamento do MEC é muito maior que a Prefeitura, muito maior que a Prefeitura de São Paulo. Sim. E tinha um doido coxinha que não queria liberar as coisas, fazer os bons negócios. Então, o que acontece? Veja, na saúde, provavelmente na saúde, continuou rolando. Mas no MEC, cara, atrapalhou muito. Tanto é que você vê, assim que eu saí, eles foram com tanta sede ao pote que não viram que tinha mudado a governança. Por isso que pegaram um monte de coisas erradas. Né? Daí o cara lá assinou 10 milhões de carteiras, compra de 10 milhões de carteiras com 25% de superfaturamento. Suspeito. Cara, 10 milhões. É o seguinte, 10 milhões de carteiras você vai comprar. 10 milhões. Com superfaturamento de 25%. O que são 10 milhões de carteiras? Eu vou te explicar o que são 10 milhões de carteiras. Você está no Rio ou em São Paulo? Brasília. Está em Brasília. Você sai de Brasília e vai de carro até o Rio de Janeiro. Guiando. Uhum. E no caminho todo, não é que tem uma carteira atrás da outra. É uma coluna de 10 carteiras empilhadas em cima, uma da outra. É uma muralha de carteira. De Brasília até o Rio. 10 milhões. Cara, entendeu? Barra de ouro, laboratório de robótica onde não tinha escola. É só demência. É só demência. Por quê? Porque o pessoal não é que quer 5%. O pessoal é desesperado. O pessoal é desesperado. É tarado. Tá, mas olha só, cara. Vou voltar aqui só pra gente completar esse entendimento. Começa o escândalo com o Moro, tem uma fita, e o Bolsonaro, intencionalmente, né, a estrutura de governo e os assessores mais próximos, e ele, né, eles tomam a decisão de entregar a fita toda. O que eu interpretei da tua fala é com a intenção de derrubar o que estava mais sensível. Embora a imprensa e o STF tivesse questionando só a acusação do Moro, eles tinham um bom motivo para te derrubar do MEC sem que isso desestabilizasse os apoiadores. É isso que você está me dizendo? Você tem que lembrar que eu estava numa correria tão grande lá no MEC, que eu não tinha dimensão
total de como você tinha comprometido valores básicos do governo e o próprio Bolsonaro. Hoje eu acho que o presidente Bolsonaro se corrompeu. Eu acredito o seguinte, ele me deu um cutucão ali, pode ver, escuta a gravação de novo. Eu falei 4 minutos e meio, ele dá um cutucão ali e eu falo. Eu já nem lembro mais, cara. Eu teria que rever. Você pode falar pra gente? Vai lá, vai entrar. Eu tava quieto no meu canto. Eu já tinha. Para mim, a visão era a seguinte: a gente perdeu o jogo, eles vão abrir as portas para o Centrão. Quem abriu, quem começou foram os generais, Braga Neto e o general Ramos. Abriram as portas para o Centrão, chegaram lá para isso. Né? E aí, cara, eu tava já desanimado, tá, beleza, vai entregar, tá. Eu tava, se você ver, eu tava no meu canto ali, tal, e o Bolsonaro, fala aí, Weintraub, fala aí, vê aí, tal, não sei o que lá, tal. Aí eu falei, foi um desabafo. Aí o que acontece? Quando vem a fita, pouco antes da fita, já começaram a vazar. Era uma equipe fechada. Vazaram para a imprensa que eu tinha xingado de FDP, os ministros do STF. Daí me perguntaram, você chamou eles de FDP? Olha, eu não me lembro, mas eu não costumo falar palavrão, então acho que eu não chamei de FDP. Eu fiz críticas duras a eles. E aí ele entregou a fita, entregou minha cabeça. O Paulo Guedes depois deu uma entrevista formal, não negociou. Falou, eu fui negociar a cabeça do Weintraub com o STF. Eu fui. Tudo documentado, só da Google, só verificar. Ah, não, eu vou rever. Já entendi. Então tu fez fala contra os ministros do STF. E daí surgiu... Não é pessoal. Não, imagino. É nesse contexto que eu estou falando aqui. Com certeza, entendo. Você não tem que negociar com o errado, você tem que consertar o errado. Eu não saí da minha casa, veja, eu estava na minha casa, no meu canto, uma vida, tal, tocando, tal. Pô, eu não abri mão de tudo isso para andar de jet ski, conseguir uma mansão na Teta, na Maciota, colar de diamante ou relógio, cara. Eu não estou na relação de ninguém que ganhou relógio de diamante. Aliás, não tem uma suspeita de corrupção com meu nome. Pode dar um Google, não tem uma suspeita de corrupção. É o contrário. A treta que teve com a China é porque eu tinha 52 hospitais universitários e estava querendo comprar respirador. E estavam me oferecendo respirador por 20 vezes o preço. Feito numa offshore de Macau. Pô, tá louco? Não. Então, assim, é fácil. Pega os preços. Eu tinha 52 hospitais universitários. Pega os preços da compra de equipamento, remédio, porque é o mesmo equipamento, remédio, tudo igual, que o Dória comprou aqui. Eu lembro que o Dória me atacava, eu falei, Dória, é o seguinte, se você achar qualquer item que você tenha comprado, eu fiz a relação toda do que eu comprei e do que o Dória comprou, falou, se você achar qualquer item que você comprou mais baixo que o meu, eu ponho uma calça mais apertada que a tua, sem cueca, que é para não marcar, para ficar bem gatinho. E aí, cara, é o seguinte, olha a loucura, porque aonde termina a corrupção? Onde termina a corrupção? Eu fiquei 1 ano e 2 meses no MEC. Eu tinha 52 hospitais universitários. Naquele período, eu estava correndo para viabilizar o maior número de leitos possíveis, porque a gente estava indo para a Covid. Estava realmente preocupado. Nos últimos 10 anos, eu sou o cara que mais viabilizou leitos hospitalares no Brasil, cara. Dos últimos 10 anos. No MEC, você diz. Não! Quantos leitos hospitalares foram feitos no estado de São Paulo nos últimos 10 anos? Uma pessoa só. Não teve ninguém que viabilizou. Porque o Dória, por exemplo, fez lá, 1.000 leitos hospitalares, mas era tudo hospital de campanha, cara. Sim. Ele gastou uma montou fortuna depois. E depois desmontou. A gente não fez um hospital de campanha, a gente expandiu os leitos mesmo. Construiu, soltou. Eu recebi crítica do PT porque eu consegui inaugurar o segundo hospital da Universidade Federal de São Paulo com 800 mil reais. Como é que você ousa gastar apenas isso? Eu falei, tá louco, meu? Você tá louco? Tá tudo documentado, tá em vídeo, tá gravado. Eu fui a pessoa que mais vezes foi convocada para ir ao Congresso Nacional na história da República, cara. Eu tinha que ir lá mais de uma vez por mês, convocado. Tá tudo documentado, tá gravado. Os debates, as conversas.
É tudo meu, Sim. não tenho nada a esconder. Mas Por deixa... isso que me colocaram na espiral do silêncio. Se a Folha me coloca aqui para conversar, eu vou falar, bicho, gráfica plural, eu começo. Alguém me fala, meu, PL, pá. O pessoal fala, mas o PL corrupto, tá louco, meu? É como ir para a China e ficar surpreso que tem chinês na China. Meu Deus, tem chinês na China. Mas Meu olha Deus do só, céu. qual foi o... Aí você saiu do Brasil por conta dessa fala, né? Então você incomodou os ministros e aí Sim. teria uma investigação sua. Então o teu caso seria o primeiro ponto dessa intenção ou dessa De suspeita. perseguição. Oi? De perseguição. É, eu vou evitar, né? Eu quero dizer o seguinte: hoje tem toda uma construção de uma ruptura de Estado, né? Que chamaram Sim, dos atos golpistas, né? Então, sim. você acabou sendo taxado como o cara que lá em 2020 já falava falas contra ali a Suprema Corte. Foi isso. Por isso você saiu do Brasil. Não, veja. Não houve processo, não foi aberto. Era simplesmente leve trás. Era Ah, tá. simplesmente. Não houve uma ação legal concreta aberta contra mim em meu nome. Mesmo E porque não tinha um eu estava ato, numa tinha reunião um ato, tinha fechada. uma conduta Não é crime. tipificada. Exato. Não é crime. O que eu fiz não é crime. Não tem nada, não existe. Sim. Entendeu? Eles estavam ameaçando. Eu recebia, tá na capa dos jornais que eu seria preso. Tá na capa dos jornais. Então não é que estava recebendo leve trás que eu seria preso sem o devido processo legal, acabou. Sendo que um mês antes eu tive que depor à Polícia Federal sem ter sido citado por oficial de justiça. Você já viu um caso desse? Você tem que ir à Polícia Federal. Não, tudo bem, mas como é que cadê o oficial de justiça? Não precisa. É o devido processo legal? Acho que não tinha processo, pô. Como é que vai ter oficial de justiça? Não, abriram um processo, só que não me avisaram. Ah, Tem que receber o oficial de justiça. Fiquei sabendo pelos jornais que eu estava sendo processado porque eu reclamei da China, de racismo, aham. no STF. Daí eu tinha que depor, mas não fui comunicado. Eu tenho que ser comunicado para ir depois. Não, não precisa. Saiu na mass media, saiu na mídia, tá valendo. Tá. Não tem oficial de justiça. Então, assim, o devido processo legal, estou sendo investigado, posso ver o processo? Não, não pode. O devido processo legal não existe mais. Eu, como brasileiro, cidadão brasileiro, eu sou um frango. Eu, como cidadão espanhol ou português, muda tudo. Eles foram fazer palhaçada com um jornalista português. Durou o tempo dele falar: tô preso, posso chamar o embaixador? Não, pode ir embora. Quando eles fazem isso com um cidadão de país que tem alguma relevância, muda. Um cara aqui dos Estados Unidos também, acho que foi não esqueci qual foi, jornalista também, americano. Botaram ele 4 horas na Polícia Federal, mas o que está acontecendo? Então, 3 horas. Posso chamar o embaixador? Não, pode ir embora. Então, veja, a cidadania portuguesa e espanhola, ela me protege de loucura. Nada impede. Hoje a gente vive num narco-estado. Uma parte desse narco-estado vir aqui e me matar aqui no país que eu estou, nos Estados Unidos. Mas muda completamente a dinâmica. O Pinochet foi preso porque durante o governo dele mataram no Chile um cara que tinha cidadania espanhola. E aqui nos Estados Unidos tinha um cara asilado, aqui em Washington, aqui, eu já passei em frente, onde explodiram o carro dele. Mudou a brincadeira. Estados Unidos lida com corrupção? Pra caramba. Fora daqui. Aqui não pode. Ele recebe líderes corruptos? Muito, mas o líder corrupto não pode fazer lavagem de dinheiro em Aí. território americano. O Bolsonaro está sendo investigado, e aí está o problema dele. Porque ele teria entrado nos Estados Unidos com objetos roubados, vendido esses objetos roubados, entrado, não poderia ter feito negócios, né? Colocado para vender, ainda mais que foi dentro da agência brasileira, que tem característica de embaixada. Show de horror. E lavagem de dinheiro.
E como foi um grupo grande, formação de quadrilha. Está sendo investigado de tudo isso. Estados Unidos lida com corruptos no mundo que fazem, lógico, se eles tivessem feito hipoteticamente isso em Dubai, o problema é que foi no território americano. Matou lá o Erdogan. O Erdogan matou, sei lá, mais de 1.000 pessoas na Turquia já. O Erdogan botou uns 5.000 pessoas presas sem o devido processo legal. Tem algum americano? Não. Foi feito em território americano? Não. Erdogan está na OTAN. Não tem tempo feio. Erdogan é corrupto pra caramba. Tem que construir um palácio para ele. O maior palácio do mundo está na Turquia dele. Então, assim, a gente tem que saber como é que é essa dinâmica de países. Os ministros e pessoas importantes da República de Deodoro gostam de passar as férias na Venezuela ou na Europa? Sim. Na Europa. Será que alguns deles têm patrimônio na Europa? Possivelmente. Bastante. É isso. Mas o que eu A quero... história toda é essa. A gente está preparado para jogar esse jogo, o Farol da Liberdade. Eu não estou sozinho, tem uma estrutura que a gente criou ao longo do tempo. Nós temos advogados muito qualificados e estamos preparados aí para defender o quê? Defender os valores e princípios que a gente acredita que devam ser defendidos. E hoje eu não vejo, infelizmente, no Brasil, outro grupo fazendo isso. Infelizmente, hoje, nós estamos sozinhos. O Farol da Liberdade está sozinho hoje. Não tem. O Partido Novo é meu ovo, entendeu? Não faz nada. O PL, cara, o PL é inimigo, não é aliado. O PP é inimigo, não é aliado. Então, o Michel Temer, cara, ele foi vice da Dilma, cara. O Michel Temer é suspeito de corrupção pesada. O Michel Temer, ele foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo a primeira vez, ele foi mais de uma vez secretário de Segurança do Estado e indicou vários secretários de Segurança do Estado. Então, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo está, direto ou indiretamente, em maior ou menor influência do Michel Temer há muito tempo, 40 anos. Ele é uma pessoa de peso muito grande. Ele é meu aliado? Não, ele é aliado do Bolsonaro. Quando eu conversei lá atrás com o Bolsonaro, apertei a mão dele, não tinha ninguém. Era o Bolsonaro, os 3 filhos, o Onix, eu e o meu irmão, cara. Só. O papo foi o seguinte, é sério. Primeira conversa, lembra como é sério. O papo é sério, é para arrumar o país, é para fazer o certo, é para fazer o correto. Dou minha palavra de honra militar, nem que custe o meu mandato. Ele tinha 3% de intenção de voto, nem isso. Eu falei, bicho, eu vou expor minha família a risco. A minha já está sob risco, eu sei, a tua já está, mas a minha ainda não, cara. É sério, papo. Dou minha palavra de honra militar. Daí, ao final da reunião, eu entreguei meu cartão de apresentação para ele. Falei, então, cara, é sério. Tá aqui, apertei a mão dele, tá fechado. E entreguei meu cartão. Aqui, ó, tá aqui. Professor, Universidade Federal de São Paulo, tal. Aí ele olhou e falou assim, mas eu vou poder dizer que tem 2 professores universitários dando apoio pra gente? Falou, cara, eu acabei de apertar tua mão. A gente tá indo pra briga. Junto. Você me deu a tua palavra e eu apertei a tua mão, cara. Pra mim tá valendo. Tamo junto nessa briga. Aí o que acontece? Eu saí do Brasil naquela circunstância, minha popularidade era muito alta, eu provavelmente era um dos ministros... Me permita, por favor, cara, nesse contexto aí, você só foi... a sacanagem, porque ele sabia dos meus filhos, ele sabia quem eram os meus filhos, sabia de tudo.